Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 14. Segundo Coríntios 5, dos versículos 14 ao versículo 21. Todos encontraram? Amém. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é perspectiva? Perspectiva, meus amados, é um modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. É um ponto de vista, é uma sensação esperançosa. Na teoria cognitiva ou na perspectiva cognitiva, perspectiva é a escolha de um contexto ou referência, ou o resultado desta escolha, de onde se parte o senso, a categorização, a medição ou a codificação de uma experiência, tipicamente pela comparação com outra. Pode-se posteriormente reconhecer diversos significados de diferença sutil, como o ponto de vista ou o paradigma. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, mais precisamente neste trecho do capítulo 5 que nós lemos, Paulo parece partilhar a essência da questão: todas as coisas são novas. Ele começa dizendo, em primeiro lugar, que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, ele fala que quem encontrou o amor de Cristo não tem um outro estilo de vida a se viver do que uma vida constrangida por este amor. Em todo o tempo, em todos os momentos, é uma vida constrangida por amor tão grande. Ele diz também, meus amados, que quem encontrou-se com Cristo vive uma vida constrangida por esse amor e é uma pessoa que foi convencida e está convencida
de que se um morreu por todos, logo todos morreram, inclusive ela. Esse constrangimento e essa confiabilidade de que eu fui alcançado por um amor e que para o resto da minha vida não há como viver de outra maneira a não ser constrangido por um amor tão grande. Paulo está dizendo aqui, meus amados, que não há possibilidade de alguém que realmente encontrou-se com Cristo não viver uma vida constrangida por esse amor. E ele fala também que essa pessoa, ela é convencida de um fato espiritual. Um morreu por todos. Logo, todos que o encontraram verdadeiramente também morreram. Ele continua argumentando, dizendo assim: e ele morreu por todos para quê? Ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem e que dizem que o encontraram, e que dizem que vivem constrangidos por esse amor, e que dizem que foram convencidos de que o sacrifício dele foi por eles, essas pessoas tomam uma decisão definitiva de não viverem mais para si mesmos. E tomar a decisão de não viver mais para si mesmo é uma decisão muito séria. Poderíamos olhar para o nosso interior nesta noite e fazermos uma pergunta para a nossa própria alma. Assim como Davi dizia para a sua alma: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Talvez nós possamos também fazer essa reflexão nessa noite. Ó minha alma, a vida que você vive, para quem você vive? Você vive para si mesmo? Ou você vive constrangida e convencida por aquele que morreu por você? Você teria coragem de fazer essa pergunta para a sua alma? Você teria coragem de encarar a resposta que a sua alma dará a você nesta noite? A essência, meus amados, dessa questão, todas as coisas são novas. Ele começa a explicar o que o levou a viver uma vida completamente centrada em Deus. Para Paulo, ser uma nova criatura era mais do que uma posição doutrinária. Era uma experiência real que se tornou realidade por revelação. Por isso que eu comecei aqui a mensagem definindo para vocês perspectiva. Por quê, meus amados? Na perspectiva cognitiva, diz que a escolha de um contexto ou referência, de onde se parte o senso, a categorização, a medição ou a codificação de uma experiência.
tipicamente pela comparação com a outra. Agora eu posso dizer que eu sou uma nova criatura, porque a experiência de vida que eu estou tendo agora como nova criatura é totalmente diferente da experiência que eu tinha quando eu não era uma nova criatura. Estar com Cristo em Deus significa olhar a vida por meio dos olhos de Deus. Significa ver, interpretar e relacionar todas as coisas da vida a Ele. Quem passou por essa experiência não precisa de ninguém para explicá-la. Ele sabe como é. Quando Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As experiências agora são outras. As perspectivas são outras. A maneira de olhar a vida, a maneira de olhar as pessoas é outra. Esta pessoa que passou por essa experiência, ela sabe o que significa ser liberto do cativeiro, de estar sentado no velho mundo e nas velhas coisas, no qual tudo era relacionado ao eu, e ser transportado para um novo mundo, para uma nova realidade, onde tudo é centrado em Deus. Aqui em 2 Coríntios 5,17 ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos considerar nesta noite, meus amados, que é um dia que nós celebraremos aqui a ceia do Senhor, quais experiências que essa mudança pode nos trazer. Quando começamos a olhar a vida e as coisas pelos olhos de Deus, nós percebemos como todas as coisas cooperam para realizar o propósito supremo de Deus. Eu estou convidando todos vocês hoje a pensarem comigo e a refletirem junto comigo nesses próximos minutos aqui a respeito do que é realmente uma vida em Deus. Porque penso eu que a maioria de nós que nos dizemos novas criaturas, a maioria de nós e de todos os crentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que se dizem uma nova criação, mas a grande maioria mesmo, não vivem uma vida constrangida pelo amor de Deus. A grande maioria vive uma vida constrangida pelas suas ambições, pelos seus desejos, pelas suas paixões. A grande maioria não vive convencido da verdade espiritual de que um morreu por todos, logo todos morreram. E se todos que estão nele morreram, então a vida que eles devem viver agora não é mais uma vida egoísta, não é mais uma vida para si mesmo, não é mais uma vida onde o eu está em primeiro lugar, onde os meus desejos, as minhas paixões, os meus sonhos, as minhas realizações vêm à frente de Deus. Porque se qualquer de nós dizermos que nós somos nova criação,
e Deus não vem antes do que todas as coisas em nossas vidas, nós pecamos contra a verdade. Porque nós dizemos uma realidade que não existe em nossas vidas. Paulo fala, nós estamos convencidos de uma coisa: morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que agora vivem nele não vivam mais para si mesmos, mas vivam uma vida para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Para quem você vive a sua vida? Quais são os seus primeiros pensamentos pela manhã? Quais são os seus últimos pensamentos antes de dormir? Quais são os pensamentos primeiros que vêm na sua mente durante o dia? Perspectiva. Modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. Um ponto de vista, uma sensação esperançosa. É a escolha de um contexto ou de uma referência, ou o resultado dessa escolha, de onde se parte o senso, a categorização, a medição ou a codificação de uma experiência, tipicamente pela comparação com a outra. Antes eu era uma velha criatura, hoje eu sou uma nova criatura. A questão é, a experiência que eu tenho como nova criatura é a mesma experiência que eu tinha como velha criatura? A resposta está na perspectiva. Na perspectiva que você tem da vida. Na perspectiva que você tem de Deus. Na perspectiva que você tem da cruz. Perspectivas que modificam o nosso modo de viver. Esse é o título da nossa ministração nessa noite. Perspectivas que modificam nosso modo de viver. Primeira perspectiva, um novo ponto de vista. Olha o versículo 16. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Na versão amplificada da Bíblia, está escrito assim: daqui por diante a ninguém conhecemos, a ninguém, nem consideramos segundo um ponto de vista puramente humano em termos de valores naturais. Mesmo que em outra época tenhamos avaliado Cristo do ponto de vista humano, não mais o conhecemos assim. A questão é, você conhece Cristo do ponto de vista humano ou do ponto de vista de Deus? Ainda usando uma outra versão, a versão de Eugene Peterson, da Bíblia a Mensagem, ele diz assim: por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela sua aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira, e estávamos errados, como sabem. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro, e o que vemos é que qualquer um unido ao Messias tem a chance
de um novo começo e é criado de novo. A velha vida se foi, uma nova vida floresce. Meus amados, quando nós observamos nossas próprias fraquezas e fracassos, isso somente nos traz desespero. Porque com certeza, todos nós já vivemos, e alguns vivem até hoje, sob os olhos escrutinadores de outras pessoas. As pessoas ficam analisando, as pessoas ficam julgando, as pessoas ficam te observando para ver o que você faz, como você age, como que você reage, e isso só promove escravidão. Escravidão de conceitos. Por quê? Porque você se torna escravo dos conceitos de quem está te analisando. Você se torna escravo da perspectiva dos conceitos de quem está escrutinando a sua vida. Aí Paulo diz: agora nós olhamos a vida pelos olhos do Senhor, e nós contemplamos uma pedra bruta que Ele está trabalhando. Ou seja, agora quando nós olhamos para o próximo, nós não podemos mais olhar com o nosso olho de juiz, com o nosso juízo de valores e de conceitos pessoais, carnais e humanos. Contudo, nós vemos para além, para a obra acabada que Ele fará. Deus está trabalhando na vida de todas as pessoas. Passamos a ver a nós mesmos como Ele nos vê. Assim como Ele falou para Samuel: Samuel, o homem julga pela aparência, mas eu não julgo pela aparência, porque eu vejo o coração. E quando nós passamos a ver a nós mesmos como Ele nos vê, não pedra bruta e rude, mas uma pedra lapidada, que lhe trará satisfação. Isso faz toda a diferença. Ver a nós mesmos e a outros, não mais segundo a carne, mas como Deus vê. Pedras vivas que Ele colocará no templo eterno. Quão pequenos, meus amados, se tornam os nossos problemas e os nossos desejos diante de uma visão assim. Quando seu ponto de vista é mudado com a nova criação, quando a nova criação desce sobre você e tem o poder de modificar as perspectivas com as quais você olha para a vida e você olha para as pessoas, as coisas mudam. Há uma grande diferença. As coisas tornam-se novas. E os nossos problemas e os nossos desejos se tornam pequenos diante de tudo isso. Guarde bem, igreja, os nossos problemas e os nossos desejos, eles só causam perturbações em nós. Eles só causam confusões em nossas vidas. Eles só têm o poder de causar frustrações e decepções em nós, quando o ponto de vista com o qual nós olhamos para a vida e para as pessoas não é o ponto de vista de uma nova criação. Porque quando nós olhamos sobre o ponto de vista da nova criação, tudo se fez novo.
E o que ainda não se renovou, Deus está trabalhando. Deus está tornando novo. Amém? Amém, meus amados? No entanto, que grande privilégio é fazer parte de algo tão tremendo como este supremo propósito de Deus. Uma nova criação em Cristo Jesus. Há uma nova criação andando nesse mundo. Há uma nova criação vivendo neste mundo. Há uma nova igreja, há novas criaturas, há coisas novas que estão vivendo, que estão acontecendo. Nós apenas temos que modificar o nosso ponto de vista, e quando o nosso ponto de vista for modificado, nós conseguiremos ver essa nova criação. Amém, meus amados? Segunda coisa, segunda perspectiva que modifica a nossa maneira de viver, é quando nós desenvolvemos um novo centro de referência. Desse novo ponto de vista, nós começamos a ver com Paulo como todas as coisas operam segundo o propósito de Deus. Antes, talvez, meus amados, tenhamos relacionados os acontecimentos a nós mesmos e os considerado conforme esses acontecimentos nos afetam ou nos afetavam. Mas agora, nós começamos a ver esses acontecimentos relacionados com os propósitos de Deus. Dessa forma, nós podemos dizer, juntamente com Paulo, como ele diz em 2 Coríntios 5,18, tudo provém de Deus. Vamos falar juntos, igreja? Tudo provém de Deus. Quantos acreditam nisso? Levante sua mão e diga amém. Se tudo provém de Deus, quer dizer que tudo que nos acontece, tudo que aparece nos caminhos da nossa vida, tudo que surge nas trilhas que nós percorremos, todos os momentos bons e ruins, agradáveis ou desagradáveis, pelos quais nós passamos, tudo isso provém de quem? Porque tudo provém de Deus. É Ele quem permite. É Ele quem escreve a história. Precisa acontecer isso na história da sua vida, para você ver a vida de uma outra maneira. Você precisa viver um momento semelhante a esse, para que você retorne ao caminho que você deve andar. Tudo provém de Deus. Antes, talvez, meus amados, nós tenhamos um relacionamento pensando que tudo que acontece está relacionado a nós. Tudo que nos afeta, tudo que nos toca, tudo que nos move, e nós começamos a achar que nós somos o centro do universo, que nós temos que acontecer, que nós temos que aparecer, que nós temos que ser vistos, que temos que ser reconhecidos. Muitos de nós talvez viveram, muitos estão vivendo hoje, como se a sua vida precisava ser uma vida em que ele tem que acontecer. Não passa pela mente da maioria dos cristãos que um morreu por todos, logo todos morreram. E se eu sou filho de Deus, e se eu fui identificado com Jesus Cristo, e Ele morreu, então eu também morri. E se eu estou vivendo uma vida agora, não é a minha vida que eu devo viver a vida que Ele me deu.
O meu centro de referência quem é? É Cristo. Meu centro de referência não é o homem, não é o ídolo, não é o astro, não é o show, não é o espetáculo, não é a performance, não é o glamour, não são os holofotes. O meu centro de referência é Cristo, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça, que quando foi pagar imposto precisou mandar pescar um peixe para pegar uma moeda dentro do peixe para pagar o imposto a Roma. Aquele que diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, dessas expectativas e dessas perspectivas humanas, que só levam vocês a viverem carregando fardos pesados que vocês não conseguem carregar. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O nosso centro de referência agora é um centro de referência de humildade. Em Apocalipse 5, o apóstolo João chora, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e de desatar os selos. João começa a chorar porque a história da humanidade não vai ter prosseguimento, porque não há ninguém capaz de fazer isso. Aí a Bíblia diz que João ouve uma voz do céu dizendo assim: não chores, o leão da tribo de Judá venceu e o livro vai abrir. Diz que o apóstolo João olha para o trono e ele não vê o leão, ele não vê alguém que ruge, ele não vê alguém que se expõe, ele não vê alguém que grita, ele não vê alguém que ostenta. Diz que ele vê o cordeiro que foi morto. Quem vai abrir o livro é o cordeiro, não é o leão. Porque o poder do reino de Deus não está na força, está na entrega, está na humilhação. Quanto mais se humilhar, mais Deus exalta. Quanto mais se exalta, mais Deus abate. Esse é o caminho. Qual é o seu centro de referência? Com quem você quer se parecer? A quem você está imitando? A quem você está seguindo? Entramos então numa nova vida, com uma nova maneira de relacionar todas as coisas. Na maioria das vezes enxergamos as coisas relacionando a nós mesmos, crendo que tudo finalmente redundará para o nosso bem. Quando agimos assim, sendo o centro do nosso pequeno mundo religioso, somos tentados a usar Deus e a interpretar as experiências amargas simplesmente relacionadas conosco mesmo. Podemos estar bem intencionados, mas infelizmente cegos. Existe uma grande diferença em estar ocupado com o próprio Deus, em vez de estar ocupado comigo mesmo. Que libertação é essa? Quando nós começamos, meus amados, a relacionar cada uma das partes ao todo, veremos como Deus está fazendo as coisas
perfeitamente relacionadas ao desejo que Ele havia proposto nele mesmo. Paulo fala em Efésios capítulo 1 que Deus, Ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade, ou segundo o conselho da sua vontade. Quando Deus quer realizar alguma coisa, Ele não pede opinião para ninguém. Ele não consulta nenhum homem, Ele não consulta nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Não, Ele consulta a sua própria vontade. E quando, meus amados, nós nos tornamos nova criação e nós temos um novo ponto de vista, ou seja, o nosso ponto de vista é modificado. E quando o centro de referência nosso deixa de ser os homens, deixa de ser a fama, deixa de ser os holofotes, o status, a posição, e o nosso centro de referência passa a ser o Cristo, o homem de dores, um homem que sabe o que é padecer, um homem que aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Aí nós começamos a entender que todas as coisas estão relacionadas a uma vontade maior, a uma vontade além da nossa. Tudo está relacionado aos desejos que estão muito além dos nossos desejos. Quantas vezes nós dizemos assim: olha, eu quero ter isso, eu quero chegar nesse lugar, eu quero conquistar isso. Como nós cantamos aqui, e quando tudo se acabar, o que vai sobrar? Quando as cortinas se fecharem, quando as luzes se apagarem, a grande questão é: quais são ou qual é o seu centro de referência? Em quem você está mirando a sua vida? Quem é a referência para você viver? Terceira perspectiva, uma nova ocupação. Paulo fala em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Um compositor que compreendeu essa nova posição escreveu o seguinte: antes eu tentava usá-lo, agora ele me usa. Antigamente, meus amados, nós estávamos ocupados em trabalhar para Ele. Agora nos ocupamos com Ele. E Ele trabalha por meio de nós. Assim é o novo homem em Deus, o qual entende claramente a sua separação para Ele. Ele se recusa a continuar se encontrando com homens na esfera da carne. Agora, como representantes pessoais de Cristo, como embaixadores de Cristo, esta é a nossa mensagem: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Não mais apelamos aos homens para o seu próprio bem, mas para o bem de Deus. A nossa perspectiva muda. Somente desse novo ponto de vista, meus amados, entenderemos essa nova ocupação. Estamos primeiramente ocupados com uma pessoa, com P maiúsculo. Depois, com o seu propósito. Primeiro com a pessoa, com Deus.
depois com o propósito dele. E que 99% das vezes os propósitos nossos não são os propósitos dele. Muitas coisas que nós estamos fazendo na Igreja de Cristo são propósitos humanos. Não tem nada a ver com o propósito de Deus. Olhamos os homens na esfera da carne, lidamos com os homens na esfera da carne, julgamos os homens com os nossos conceitos carnais, analisamos as pessoas com a nossa cultura carnal, com a nossa mente carnal, e vamos vivendo. Quando deveríamos nos ocupar, em primeiro lugar, com Ele, em conhecê-lo, em relacionar-se com Ele. O que eu posso fazer para Ele é nada. Ele não precisa de mim. Ele não precisa da minha capacidade. Ele não precisa da minha inteligência, ou da minha ignorância, ou da minha burrice, da minha tolice, da minha insensatez. Ele não precisa de nada disso. Ele criou tudo isso aqui, inclusive eu. Quem sou eu para achar que eu posso fazer alguma coisa para Ele? Quem sou eu para arrogar em meu coração, em dizer que eu posso construir algo grande para Ele? Eu vou construir algo grande para mim. Essa é a essência do homem, o egoísmo. Dizemos, eu quero fazer coisas grandes para Deus. Coisas grandes para Deus, não. Nós queremos fazer coisas grandes para que os homens batam palmas ao nosso nome, para que os homens nos reconheçam e nos honrem. Primeiro, precisamos nos ocupar com Deus. E a pergunta para você, igreja, é: com quem você tem ocupado a sua vida? Primeiro a pessoa, depois os seus propósitos. Primeiro, ame a pessoa. Primeiro, relacione-se com Ele. Primeiro, se encontre nele. Depois que você encontrou-se nele, conheceu-o verdadeiramente, aí você começa a procurar quais são os propósitos dele. E só fazer algo se ele disser que é propósito dele. Porque senão nós podemos passar por estarmos fazendo muitas coisas dizendo que é vontade de Deus, e que na vontade são ambições e desejos pessoais. Em último lugar, última perspectiva, precisamos de um novo padrão. Muito se tem dito nesses dias a respeito de se ajustar a Deus e entrar em harmonia com Ele. Mas qual é o nosso padrão? Ajustados? Mas ajustados a quê? Ao quê? Precisamos nos ajustar a Deus, mas ao quê? No que eu preciso me ajustar a Ele? Primeiro eu preciso conhecê-lo. Primeiro eu preciso ser encontrado nele. Preciso buscar quais são os seus propósitos, para então que Ele possa me revelar qual é o seu padrão. Quantas vezes nós nos dizemos assim: essa igreja não satisfaz os meus padrões. Esse culto, esse ministério,
isso demonstra sobre quais padrões nós estamos vivendo. Os padrões de Deus ou os padrões da carne? Muitas das pregações a respeito de reconciliação, meus amados, não têm enfatizado a reconciliação com Deus. Nós pregamos para as pessoas reconciliarem-se com a igreja, as pessoas vão e se reconciliam com a igreja, volta, tudo, beleza, está ali dentro da igreja. Mas com Deus não estão reconciliados. Continuam vivendo longe dEle. Continuam vivendo os seus padrões, as suas maneiras, suas ambições, suas histórias. Não vivem constrangidas pelo amor de Deus. Vai na igreja, se dá, se não dá, não deu, se perder, perdeu, se deu para tomar ceia, deu, se não deu para tomar ceia, tudo bem, né? Aí na oração de manhã, não tem problema nenhum ir na oração, tal, eu oro aqui na minha casa mesmo. Mas todas as nossas pregações é para as pessoas se reconciliarem com a igreja, mas não com Deus. E as igrejas estão cheias de pessoas reconciliadas com a instituição e irreconciliáveis com Deus. Geralmente essas pregações são voltadas para nós mesmos. Certamente Paulo tinha em vista algo muito maior quando ele disse: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que nos colocou em harmonia com Ele, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, para que por meio de palavras e obras pudéssemos trazer outros em harmonia com Ele. A pergunta é, olhem aqui para mim, igreja, qual é o padrão que nós utilizamos para medir se estamos atingindo ou não os propósitos de Deus? Qual é o padrão que você usa? Vamos lá? Qual é o padrão que você está usando para saber assim, eu estou cumprindo os propósitos de Deus? Eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? Eu estou realizando os propósitos de Deus para a minha vida? Qual é o padrão que você mede? Como que você sabe que você está ou não? Somente podemos estar em completa harmonia com o Pai à medida que nos dedicamos e vivemos uma só coisa: o seu supremo propósito. Vamos fechar nossos olhos. Para refletir e viver o supremo propósito de Deus, o que nós precisamos fazer nessa noite? Nós precisamos reavaliar nossas perspectivas a respeito da vida e do supremo propósito de Deus. Como nós faremos isso? Em primeiro lugar, desenvolvendo um novo ponto de vista. Que você possa nessa noite diante de Deus apreciar uma nova maneira de olhar a vida, uma nova maneira de olhar as pessoas, um novo ponto de vista a respeito da Igreja de Cristo. Que você possa também desenvolver um novo ponto de referência. Talvez as referências que você tem escolhido para te influenciar não são as melhores. Você irá se frustrar. Você irá se decepcionar se o seu ponto de referência não for Cristo. Talvez nessa noite você precise desenvolver uma nova perspectiva com relação à sua ocupação. O que te ocupa? O que te
ocupa? O que ocupa os seus pensamentos, a sua vida? E que nesta noite você possa reavaliar os padrões pelos quais você está vivendo, pelos quais você está medindo as pessoas e os padrões pelos quais você está medindo a você mesmo. Tem esses momentos com o Espírito Santo de Deus para fazer essa reflexão e essa reavaliação das perspectivas que podem modificar totalmente a sua maneira de viver. Senhor Deus, nós ouvimos a Tua palavra, que diz que aqueles que um dia encontraram verdadeiramente a Cristo vivem uma vida constrangidas por esse amor. Não há uma outra opção, não há uma outra maneira de se viver a não ser constrangido, impelido por esse amor que nos alcançou. Também fala que nós estamos convencidos de que se Jesus Cristo morreu por nós, todos nós morremos. E se agora nós temos uma vida, esta vida não é nossa. Essa vida foi nos dada por Cristo Jesus e nós devemos vivê-la para Ele, porque foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem ressuscitou por nós. Que nessa noite, Senhor, toda a Tua igreja reunida aqui nesse lugar possa desenvolver perspectivas que vão modificar totalmente a sua maneira de viver. Os pontos de vista humanos, carnais, velhos e ultrapassados, que possam ser modificados pelo ponto de vista de Deus. Que nós possamos desenvolvermos uma ocupação, nos ocuparmos mais contigo, de te amar, de te conhecer. Para só depois o Senhor realizar alguma coisa através de nós que agradar a sua vontade. Que saibamos viver escondendo a sua vontade. Quantas vezes nós vivemos equivocadamente nessa vida? Quantas vezes nós vivemos de maneira equivocada a nossos filhos? Das nossas perspectivas, olhar com os olhos de Deus, ver a vida com os olhos de Deus e viver a vida de Deus. Em nome de Jesus.
Da mesma que representam corpos adjustos, crucificados no crucifixo. Que todos aqueles que se aproximarem deste mesmo se aproximem com a consciência da cura, com o corpo lavado com a água da palavra, pelo novo e vivo caminho aberto pelo sangue de Jesus Cristo. O véu já se apresentou, o caminho está aberto. Que todos possam aproximar-se da tua mesa e ter comunhão com o Espírito Santo. É isso que nós desejamos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Poderão participar da mesa do Senhor todos aqueles que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, foram batizados nas águas, estão em comunhão com Deus, com seus filhos, com seus irmãos. Vamos proceder pelo nosso lado, os irmãos vêm pelos corredores laterais e voltam pelo corredor central, lembrando sempre que quem vem primeiro vem ao segundo banco e o segundo casa de caminho. Vamos nos servir a casa do Senhor.
também teria aceito. Senhor Jesus, numa noite feita do bom, entendendo da graça por mais de Cristo. Seja o meu corpo revelado por nós, mas isto em memória de mim, em memória de Jesus. Senhor, por ter participado do pão. Levante sua voz agora e comece a adorar ao Senhor, a louvar, a bendizer ao Senhor, a engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Muito obrigado pelo pão, Senhor, pelo pão vivo que desceu dos céus, pelo pão que foi dado pela vida do mundo, Senhor, que foi o seu corpo crucificado no Calvário por amor de nós. Ore canda labachuri anda labaceri canda labas, iri balabachuri anda labaias, para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Muito obrigado porque agora fomos reconciliados, Senhor. Oh, por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, pois esse pão é que nos sustenta espiritualmente, esse pão é que nos sustenta moralmente, para que nós continuemos vivendo a vida para ti, Jesus. Aleluia! Com esse semelhante modo também tomou o cálice, esse cálice é o cálice da nova aliança do teu Senhor. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, em memória de Jesus. Vou levantar as suas mãos, a sua voz, render graças ao Senhor. Oh, levante a sua voz com alegria, com fervor, com gratidão em seu coração. Você não participou de qualquer coisa, você participou da mesa do Senhor. Você teve comunhão com o Pai Celestial, com o seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Através do pão e do cálice, você recebeu vida, força, perdão, restauração, renovação, fortalecimento na sua fé, na sua vida espiritual e na sua vida moral. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua mesa, Senhor. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário e que abriu um novo e vivo caminho para nós, Senhor. Te adoramos por esse momento sublime e maravilhoso, Senhor, por essa comunhão maravilhosa que temos contigo no Espírito. Te adoramos, Senhor, te bendizemos, porque cantaremos o teu nome.